discípulos partiram da Galiléia para o monte que Jesus lhes tinha designado. Verso 17. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento. O custo do discipulado é um tema sempre atual, nunca deixa de ser atual. E vamos focar essa visão do Cristo nos lares. A igreja que não evangeliza não tem o direito de ser chamada de evangélica. A igreja que não faz discípulos é uma igreja que retrocede. Jesus disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. O ide de Jesus, eu sempre coloco para os irmãos, que é uma expressão interessante. Embora nós temos 3 palavras, né? 3 letras, melhor dizendo, mas o ide de Jesus é isso aqui, ó. O ide de Jesus é a tradução de uma palavra conhecida como poreutentes. Poreutentes, cuja tradução literal é um gerúndio e não um imperativo. A visão do id é indo. Deus conta com a sua igreja fazendo. Deus conta com a sua igreja orando. Deus conta com a sua igreja discipulando. Então, a visão principal é que o id é constante. O id deve ser constante. E nessa continuidade do id, nós temos a palavra que é o discipulado. Jesus falou: fazei discípulos. Discípulos, que é aquele que segue, aquele que acompanha, aquele que abraça, aquele que entende, aquele que está à disposição, aquele que se entregou. E nós colocamos aqui, nesse texto, várias traduções ou várias definições da palavra discípulo, que vem do termo acolutem, acolutem ou acolutel, essa expressão aqui, acolutem, acolutel, que é, na verdade, o ato de seguir. Jesus nos chamou para segui-lo. E essa palavra traz muitas associações. E sempre no sentido, no caso do Evangelho, de seguir a Cristo. E as primeiras associações que temos dessa palavra é do soldado. Vamos colocar aqui associações. A primeira coisa que temos aqui é que um soldado é aquele que segue a voz do seu líder, aquele que segue a voz do seu comandante, aleluia, aquele que está disposto a abraçar as instruções do seu comandante. Veja que nós temos aí a visão da hierarquia. Visão da hierarquia. Também temos a palavra, dentro do discipulado, a palavra escravo. Escravo. Que pode ser tradução do termo dulos, servo,
Romanos, capítulo 1, verso 1. Escravo não é uma palavra boa para a gente, porque nós sofremos com a escravidão no Brasil, e quando a gente fala de escravidão, a gente tem uma herança ruim. Muitas pessoas têm problemas, traumas com essa palavra. Mas não apenas historicamente falando aqui no Brasil, por causa da escravidão dos africanos, que erroneamente, de uma forma animal, né, os portugueses, os europeus acharam que podiam escravizar pessoas. Então a herança disso é ruim. Como também, se você retrocede nos tempos históricos, na época de Roma, dizem os historiadores que mais ou menos 80% da população era de escravos. E ali não tinha essa questão racial. Era da maioria. Existiam lá os senhores e os escravos. Por isso essa palavra para a gente não soa bem. Mas é exatamente esse o termo usado em Romanos capítulo 1, verso 1, que o tradutor deu uma amenizada na palavra e colocou servo. Ali diz Paulo, servo, mas a expressão é doulos. Todavia, dentro de uma conotação bíblico-teológica, entra aqui o ato de servir. Então, se nós temos a mente de Cristo, para nós, servir é o mínimo, faz parte da adoração. Todavia, essa palavra seguir também entra dentro dessa conotação do escravo que atende o seu senhor, do escravo que está disposto a servir o seu senhor, e a vida dele é para servir o seu senhor. Então, também essa palavra discípulo relaciona-se com aquele que obedece os conselhos. Aí podemos perguntar, que conselhos? O Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, nem para no caminho dos pecadores. Então você precisa saber quem é esse conselheiro. É aí que nós precisamos saber selecionar a quem ouvir, a quem escutar, a quem dizer sim. E aquele que recebeu Jesus na vida sabe identificar. É claro que esse ato de seguir e ser discípulo traz consigo a renúncia. Nem sempre o que eu quero é o que vai, é a ideia geral, é o pensamento geral da organização, da igreja. Então nós temos que trabalhar em prol do corpo, em conjunto do corpo. Por isso o separatismo, as divisões, nunca são bem-vindas, porque quem faz isso, embora possa até ter uma boa razão, mas ele está se separando, dividindo-se, e não é isso que Jesus mandou fazer. O corpo não se divide. Mas também, essa palavra é usada para seguir as leis. Seguir as leis. De uma certa forma, nós temos muitas leis para obedecer. As leis de trânsito, por exemplo. Não obedeça, para você ver. Obedecer às leis. Desde as leis do trânsito, como as leis gerais. Nós somos discípulos de alguma ideologia. Mas no nosso caso aqui, é ser discípulo de Cristo. É ser discípulo de Cristo. Quem é discípulo de Cristo, segue as suas leis, as suas instruções. Também, essa palavra é usada para acompanhar um discurso. Seguir
o discurso de alguém. Em certo sentido, o que eu falo está sendo ouvido nesta tarde e todos estão seguindo a argumentação desse discurso relacionado ao discipulado. Assim como numa prédica, por exemplo, numa peça de oratória, ou de um teatro temporário, ou de um filme, todos seguem, ainda que temporariamente. Também essa palavra é adequada para essa visão. Seguir o argumento, como dizia Sócrates nos seus discursos: vamos, por favor, procure seguir-me, ouça-me, atente para aquilo que eu digo. Nesse sentido, o acrotel está aí também. Agora, observe: soldado, escravo, obedecer um conselho, seguir as leis, seguir o argumento, tudo isso tem uma fundamentação importante quando atrelamos essa palavra a seguir a Cristo. Glória a Deus. Porque cada uma dessas palavras, ou o uso dos termos, lança luz sobre a vida cristã. Aleluia, Jesus. Por exemplo, o cristão ocupa a posição de um soldado que segue a Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Então aí entra aquele que segue, discipulado. O cristão ocupa também a posição de um escravo que deve obedecer tão logo o seu senhor fala. Só que o seu senhor não é o senhor humano, é Cristo. Glória a Deus, aleluia. O cristão deve pedir conselhos constantes a Cristo. Aleluia. A sua palavra é conselho. Podemos fazer uma separação entre o que é um discípulo de Cristo e simplesmente um crente ou um frequentador de igreja. Tem uma diferença grande. Por exemplo, um discípulo nega-se a si mesmo. Um discípulo toma a sua cruz a cada dia. Um discípulo vai após Jesus. Um discípulo, em algumas circunstâncias, aborrece até os próprios familiares para seguir a Cristo. Um discípulo renuncia tudo quanto tem. Um discípulo lança a mão do medo e não olha para trás. Um discípulo está sempre avançando e pregando a palavra de Deus. Um discípulo ouve e obedece a palavra de Deus. Um discípulo faz o que o mestre manda. Um discípulo nada faz por interesse próprio. Enfim, existe uma longa lista para definir as características de um discípulo. Agora, o Novo Testamento traz algumas coisas bem apertadas para analisar a vida de um discípulo. O Senhor Jesus não te chamou para ser membro de igreja e nem crente, embora ele tenha falado seja crente, mas crente hoje é uma palavra genérica. Ele não te chamou para ser religioso, não nos chamou para fundar instituições, ele não nos chamou para fazer a maioria das coisas que nós fazemos. O Senhor Jesus nos chamou para ser discípulos. Glória a Deus, aleluia. Discípulos. Tem uma grande diferença entre o crente, o aluno, o membro e o discípulo. Mas vamos falar do aluno e o discípulo.
Aluno é uma palavra boa. No contexto em que vivemos, existem muitos alunos. Mas no contexto espiritual, aluno não é uma palavra boa, porque ela vem do latim. Alume, cuja tradução literal é ausência de luz. Então, aluno é aquele que chega na sala de aula sem luz, para receber luz de um mestre. É uma conotação parecida com a maçonaria. E o discípulo não. O discípulo é aquele que já tem luz, que já recebeu luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então, a grande diferença entre o aluno e o discípulo é essa. É melhor ser discípulo do que aluno. Nessa circunstância. De acordo com Mateus capítulo 1, verso 18, Mateus capítulo 4, verso 20, dizia essa palavra discípulo está ligada a outras palavras. Deixar. O discípulo é aquele que deixa, que se desapega. Deixam até as suas profissões que, de repente, desviam do ato de seguir a Cristo. Então, o discipulado envolve um deixar. Não dá para vir a Cristo, seguir a Cristo, sem deixar alguma coisa. É necessário deixar. E se a palavra deixar é uma palavra que não marca a sua vida, então você tem que repensar o seu cristianismo. Por exemplo, essa palavra é usada para os 2 discípulos de João Batista que seguiram a Jesus, quando João apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se existem algumas coisas na sua vida que atrapalham ainda essa visão de seguir a Cristo, é porque você não deixou ainda. Porque tem muita gente tentando na igreja. Inclusive tem até gente tentando no ministério, no pastorado, como evangelista, como presbítero. Eles são obreiros, mas ainda estão tentando. Ah, mas tem qualidades, tem vocação, fala bem, ele é fervoroso, mas lá na interioridade dos seus corações, ainda existem coisas que eles não deixaram. O discípulo 100% é aquele que deixou. Deixou. Sua meta é Jesus. Sua visão é Jesus. O seu céu é Jesus. Sua riqueza é Jesus. Você não tem outra coisa na vida a não ser Cristo. Aleluia! Cristo é tudo. E quando a gente fala isso para o mundo que não compreende, ele tem uma palavra. E a palavra que as pessoas ali fora têm para isso é fanático. É fanático. Mas não é bem isso. Porque você luta por uma causa real. Você não é utópico. Você não segue uma visão humana. Você segue um chamado. Então, deixar. É a palavra que precisa marcar a sua vida. Eu deixei. Eu deixei. Por isso que as pessoas deixam a bebida, deixam o cigarro, deixam os vícios, deixam as palavras torpes, deixam a mentira. Tem muita coisa para deixar. E até mesmo amizades comprometedoras. Não é que você não os ame, mas quem vem para Cristo precisa se desvencilhar de certas amizades influenciadoras. Se você vem para Cristo, você vai selecionando pessoas. Eu não estou dizendo para você não amar aquelas antigas, mas eu digo pessoas que você caminha junto, comunga junto, conversa junto, dialoga junto. Você tem liberdade para falar daquilo que é comum. Também envolve a palavra obediência. Quem segue, obedece. Quem crê, obedece. Se você tem a mesma... Também,
A coluteio, o seguir, envolve uma conclamação. A palavra de Jesus para os seus futuros discípulos, em Marcos capítulo 2, versículo 14, é: segue-me, segue-me, vinde após mim. Jesus disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas o mandamento de Jesus é: segue-me. Por exemplo, em Mateus capítulo 19, versículos 21 em diante, ou Lucas 18, nós temos um chamado não obedecido, que é o ato do jovem rico. Jesus chamou o jovem para segui-lo, mas o jovem parou e pensou. Então, olha o posicionamento. Aí nós criticamos esse moço. Mas será que você e eu, vamos nos colocar na condição dele? Você, filho de fazendeiro, ou melhor, você tem 3, 4 fazendas, que tem os seus bens de fato, e recebeu de herança. Você tem aí 4, 5 fazendas, carros na garagem, iate, uma casa boa, mansão, tem tudo que você quer, empregado. Jesus fala: vende tudo que você tem, vem me segue. É difícil porque é necessário uma conversão. Na verdade, irmãos, o cristianismo é uma revelação. Então, o cristianismo é uma revelação. Se você não receber essa revelação, não tem como explicar. Racionalmente não dá para explicar ao outro essa questão do chamado. Agora, quem recebe tem convicção e nada lhe tira, nada lhe afasta do caminho, porque ele recebeu. Então veja, é uma conclamação. O modo mais comum para esta palavra é que as multidões seguiam a Jesus. Mateus capítulo 4, verso 25. Enfim, seguiam a Jesus, porque Jesus era diferente. Jesus curava as pessoas. As palavras que Jesus falava-lhes de uma forma tão contundente que eles diziam: nós nunca ouvimos tal palavra. Logicamente, alguns também o seguiam por curiosidade, mas logo percebiam que Jesus era diferente. Então, nós temos aí deixar, obedecer e atender à conclamação. Glória a Deus. Também a palavra seguir. Se você está aqui, certamente você deixou alguma coisa. Se você está aqui, é porque você obedeceu o chamado. Se você está aqui, é porque você ouviu o chamado. Louvado seja Deus. Ouviu o chamado. Então, tem toda uma história, porque no decorrer da nossa caminhada sempre surgem pessoas para nos tirar do caminho. Inclusive pessoas que acham que sabem, mas não sabem. Que acham que são chamados, mas não são chamados. Que se acham pastores, mas foram ungidos por homens e não por Deus. Se acham missionários, mas que de missionários não são nada. Pessoas, às vezes, que querem estar lá em cima, porque querem ter um cargo, mas não entendem nada de cristianismo. Porque não sabem perdoar, não sabem se reconciliar, não sabem amar, não sabem caminhar segundo a Bíblia, não sabem aceitar a disciplina, não sabem nada. Que se acham entre achar ser e ser tem uma diferença grande. E a diferença não é aquilo que eu digo que você diz. A diferença está nas minhas atitudes. A diferença está no comportamento. Não é pregar bonito, porque hoje em dia está cheio de pregadores que pregam muito bem, arrebatam multidões. Não é isso. É vida com Cristo.
é vida no altar. Eu sempre conto a história de Francisco de Assis, viveu no século XII, inclusive eu estive na cidade dele. O objetivo dele era servir a Deus. Ele vivia numa época em que ainda não tinha acontecido a reforma. A reforma aconteceu a partir do século XVI. Nós precisamos entender isso. Antes do século XVI, a igreja existia. E os servos de Deus estavam ali. E diz a história que um dia ele saiu do seu lugar para fazer a obra de Deus. E ele tinha muitos admiradores que o acompanhavam. E saíram discípulos para ouvi-lo pregar. E foram nessa intenção, imaginando que o seu mestre ia fazer uma pregação. E o Francisco chegou no lugar, visitou os pobres, abraçou os necessitados, ajudou quem precisava, fez uma série de obras maravilhosas, aconselhou e voltou. E no caminho os discípulos disseram: mestre, nós íamos de tão longe para te ouvir pregar. O senhor não pregou. E ele olhou para os discípulos e disse: pregue sempre. Se precisar, use palavras. Então, o que entra aqui é exatamente a transformação interior. É o interior que muda. Já como aquela famosa frase que eu sempre cito: o que você é soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O cristianismo é uma coisa que vem de dentro para fora. Não é o ato de cumprir regras humanas. É uma coisa que vem de dentro. Porque cumprir regras, o soldado lá no exército cumpre as suas regras. Mas ele cumpre porque ele é obrigado. Eu tenho que fazer. No cristianismo não. Você serve por amor. Você serve porque algo aconteceu no seu interior, na sua vida, lá na sua interioridade. Deus interferiu no seu interior. Você tem condições de perdoar quem te maltratou. Você tem condições de falar bem daquele que falou mal de você. Você tem condições de abraçar aquele que quer te matar. Você tem condições de falar: Deus te abençoe, quando o outro quer te amaldiçoar. Porque você tem para dar, ele não tem. Dança interior. Isso é crescer com Cristo. E essas pessoas estão comprometidas com Cristo, com Deus. Eles não têm as suas vidas como preciosas. Porque, como encontramos na própria história, a vida dessa gente era servir a Deus. Se a sua morte se constituiria uma adoração, eles não temiam a morte, eles caminhavam para a morte cantando um cântico a Cristo como Deus, mas não desistiam de dizer, não desistiam de servir. Por que seguir a Cristo? Exatamente por causa desse chamado, desta conclamação. Nós podemos ainda distinguir algumas palavras que acompanham o ato de seguir. Por exemplo, os discípulos seguiam a Jesus por causa da atração constrangedora, a conclamação. Jesus falasse: segue-me, não tinha como dizer não. Vinde a mim, um chamado direto do céu. As multidões seguiam porque desejavam coisas que somente Jesus podia lhes dar. Os cegos o seguiam porque viam que Jesus poderia capacitá-los a ver de novo. Os cegos cujos olhos foram abertos seguiam também por gratidão. Então, é interessante que as razões para seguir a Cristo cresçam cada dia mais na vida do discípulo. E finalizando essa introdução longa, algumas coisas importantes para aqueles que realmente querem seguir. Primeiro, seguir a Cristo envolve calcular um preço. O preço para seguir a Cristo não é qualquer preço.
é necessário calcular o preço. Em Lucas capítulo 9, versículos 59, 61, vamos ver a partir do versículo 57. Olha só, acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse-lhe um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse-lhe outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhes observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse, porém, outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino. Parece aqui nesse texto que Jesus está desencorajando as pessoas a segui-lo. Já perceberam isso? O que vemos aqui é que Jesus está dizendo: se você quer me seguir, você tem que entender direitinho o processo de andar no meu caminho. Você tem que parar para pensar um pouco. Eu não quero imediatismo, porque tem gente imediatista na obra de Deus. Em tudo é imediatista. Não para. Jesus está pedindo essas pessoas aqui, está trazendo uma lição, diz: olha, é necessário calcular o preço. Você vai ter lutas. É totalmente diferente desse evangelho estranho que andam pregando por aí. Vem para a igreja, você vai ficar rico. Vem para a igreja, que seus problemas vão acabar. Vem para a igreja, que você vai ter o melhor emprego do mundo. Vem para a igreja, que você vai ficar totalmente curado. Vem para a igreja, que seus problemas... Eu não consigo entender esse evangelho. Isso não significa que Jesus não abençoa. Mas tem gente que vem para a igreja, ele não vem para Jesus, vem para a igreja. A questão é que ele vem porque alguma coisa boa aconteceu com ele no sentido material. Aí você pergunta para a pessoa: por que você é crente? Alguns dizem: eu sou crente porque eu estava desempregado, fui para a igreja e agora tenho um emprego. E você, por que você é crente? Sou crente porque eu estava com um problema no casamento, fui para a igreja e resolveu o problema. E você, por que é? Eu sou crente porque eu estava enfermo e fui curado. Mas a grande razão para alguém estar aqui é porque era um grande pecador e Jesus o salvou. Logicamente, as curas, elas acontecem, as bênçãos acontecem, mas a razão principal de alguém seguir a Jesus é porque você era pecador, você estava perdido, você era perdido. Aquela história de Mateus capítulo 20, Jesus conta uma história dos trabalhadores da praça, que é uma história interessante, que ele conta que os trabalhadores foram para a praça, e sabe aquela coisa antiga que tinha, que as pessoas iam na praça para ver se tinha emprego, se alguém dava algum serviço, uma coisa antiga. Aí eles iam, vamos trazer aqui a ideia, eles iam, talvez levava a marmita cedo para ver se tinha um serviço, alguma coisa. Fez isso, né? Então, quer dizer, leva a marmita para a praça, se tiver um emprego, alguém vai me procurar, tem pessoal que trabalha por diária, por semana, eles têm isso aí ainda, por aí afora. Mas naquela ocasião, essa história parecia ser bem ativa. Aí o pessoal foi para a praça e imagina alguém que passa ali na primeira hora e contrata os mais qualificados. Depois vem a outra hora e contrata outros. Aí vem outra hora e de repente fica um povo lá que ninguém contratou. Deu hora do almoço, eles comeram a marmita e eles ficaram aí. Quando é mais ou menos, acho que 5 horas da tarde, aparece alguém lá e diz: olha, eu vou contratar vocês e levo para trabalhar 1 hora só. Aí eu fico pensando,
E muita gente, por que eles estavam lá? Porque não tinha qualificação profissional, não tinha qualificação nenhuma. Entendeu? Eles iam lá para trabalhar, eles não se deram bem na vida e tal. E dentre aqueles ainda tinha o pior dos piores, que eram os da última hora. Que entre os piores, eles eram os piores. Ninguém contratou. Aí Jesus contou a história que vem lá o contratante e contrata na última hora. E já tinha comido a marmita, já estava lá, disse, hoje não deu nada. E sabe de uma coisa? Eu e você éramos aqueles marmiteiros da última hora que não tínhamos valor nenhum. Aí Jesus passou lá e eu vou agora dizer que sou alguma coisa. Então, observe que Ele nos chamou e nós o servimos por amor, por satisfação, por alegria. Nós não tínhamos nada e nós agora o servimos com o nosso tudo. Então, primeiro é necessário calcular o preço. Não adianta ficar aí se lamentando. Paulo calculou o preço, porque em aos Efésios capítulo 4 ele diz, rogo-vos, pois eu preso do Senhor. Ele fazia a obra do Senhor e estava preso. Mas era um preso feliz. Era um preso satisfeito. Era um preso que tinha paz. Era um preso que tinha Deus. Porque ele estava lá por causa do Evangelho. Uma outra coisa, sacrifício. Seguir a Jesus envolve sacrifício. Repetidas vezes é indicado o que as pessoas abandonaram a fim de seguir. Então, esse sacrifício às vezes envolve tempo integral. Não é todos. Esse sacrifício às vezes envolve você abraçar a causa. Aleluia, Jesus. E crendo que você está servindo a Ele. Aleluia. E isso não é para qualquer um. Porque todos aqueles que têm um chamado de Deus específico, sempre aparecem coisas melhores para eles. Glória a Deus. No mundo. Irmãos, as oportunidades que me vieram e que ainda me vêm, não dá para acreditar. Coisas impressionantes que me oferecem. Mas só que eu tenho que deixar essa tarefa. Eu posso até continuar sendo pastor, mas eu tenho que deixar esse trabalho que eu faço. Não foi só, mas várias oportunidades me apareceram e coisa que não tem explicação. Não tem explicação. Eu sempre conto uma aqui da faculdade, que o diretor falou assim, olha, nós queremos o senhor aqui. Faz o seu salário, vê aí quanto você quer ganhar. Só que eu quero você aqui, direto. Olha só como são as coisas. E tantas outras oportunidades. No ano passado mesmo, recebi uma proposta, sabe, que dizer não para essa proposta é ser doido. Mas eu tinha que deixar de fazer o que eu faço. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas comigo acontece muito isso. Se você entrega a sua vida para fazer um trabalho que o Senhor entrega-se, mas oportunidades são coisas incríveis que vão aparecendo. Você vê que não é Deus naquele negócio. Não é Deus. Então é necessário sacrifício. Você tem que entender. Tem uma idade que você tem que ter uma definição de vida. O que você quer da vida? Você precisa saber por que está aqui. É o que eu sempre digo. Inclusive, no próximo ano eu vou explorar essa temática, não como tema do ministério, mas eu vou desenvolver alguns seminários nessa área de talentos e vocações. Porque Deus me deu muitas revelações nessa área, dentro da palavra de Deus. Eu preciso passar isso. Então eu vou escrever um livro e fazer alguns seminários nessa área de talentos e vocações. Porque existem muitas pessoas que passam pela vida sem saber por que vieram. E de repente, quando elas descobrem, elas podem ser bênção na vida de uma multidão. Tem gente que passa a vida inteira sem saber por que veio a esse mundo.
E aí ela não tem uma profissão, não sabe nada a respeito de si, é uma analfabeta de si própria. Ela pode emitir comentários a respeito dos outros, mas a respeito de si não sabe nada. As pessoas vão... Por que você está fazendo? Porque está dando dinheiro agora, mas quando não dá mais dinheiro, eu vou para outro lugar. Faz isso, faz aquilo. Quer dizer, a pessoa não abraça de fato o seu talento e a sua vocação. Isso tem tanto na vida secular, como também na vida espiritual. Depois nós temos aqui o sacrifício, temos a cruz. Seguir a Jesus importa numa cruz. O que é isso, cruz? Quando Jesus falou que os seus discípulos deveriam tomar a cruz, os seus discípulos sabiam o que era ouvir os condenados, os próprios condenados, carregando suas cruzes. Suas cruzes. E quem está na cruz tem algum direito? Tem direito de entrar na justiça para rever os seus direitos? Tem direito de revidar? Tem direito de falar qualquer coisa? Que direito tem quem está na cruz? Aí eu entendo que tem muita gente que esse negócio de cruz é uma coisa estranha para ele. Para mim não dá certo. Porque o meu próprio nome já tem cruz. Croce. Eu sempre digo, eu sou na croce que porta na croce. Porque croce em italiano é cruz. A cruz é exatamente o que nós abraçamos. A cruz. Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Louvado seja Deus. Essa cruz é diária. Não é porque você não pode dizer, me xingou, eu também xingo, me bateu, eu também bato, me chutou, eu também chuto. É exatamente essa. Eu poderia falar muito, poderia usar dos meus direitos para requerer tais e tais e tais coisas. Sim, é o direito. Jesus não tinha esse direito? Mas é melhor deixar muitas coisas, é melhor ser chamado de tolo. Porque aí Deus entra, aí Deus sabe como age em muitas situações. Então, se a pessoa te ofende, você vai tratar com essa pessoa também em ofensa? Qual é o troco que você precisa dar para a pessoa que te ofende? Hein? Qual é? É difícil até falar, né? Aí a pessoa às vezes pode até falar assim, eu vou falar porque a pessoa tem que ver que eu sou cristão, mas Jesus te chama o seu miserável. É por isso que Lutero disse que ele tinha pensado que o velho homem estava morto nas águas do batismo, mas depois descobriu que o miserável sabia nadar. Cruz. Como é que está essa cruz aí, meu irmão? O que você fez com ela? Como é que está essa cruz? Depois aqui o próximo item é andar na luz. Andar na luz. O que é luz? Luz é revelação. Luz é claridade. Luz é direção. É visão. Andar na luz. E você só pode ter luz quando abraça a palavra de Deus. E em último lugar, saber para onde está indo. Porque se você não sabe para onde vai, fica complicado. Até você chamar os outros para ir com você. Para onde você está indo? Ainda não sei. Eu estou tentando descobrir. Quem segue Jesus sabe para onde vai. Glória a Deus. Agora, existem maneiras inadequadas de seguir Jesus. Por exemplo, seguir Jesus de longe. Pedro seguiu Jesus de longe. Seguir Jesus de longe não dá certo. Você pode ser influenciado.
Essa é uma maneira inadequada. Ou então recusar-se a seguir a Jesus, como fez o que nós somos aqui, o jovem rico. Então, meus amados, aqui estão algumas definições do que é ser um discípulo. Jesus nos chamou para ser discípulos. Conta-se uma história que um homem estava para se aposentar e na frente dele tinha uma grande montanha. E ele dizia: um dia eu vou escalar essa montanha. Um dia eu vou escalar essa montanha. Mas isso vai ser só quando me aposentar. E o tempo passa rápido, né? Chegou o dia da aposentadoria. E a montanha estava na frente dele. Ele falou para o seu esposo: chegou o dia de eu escalar a montanha. Comprou todas os apetrechos ali e foi escalar a montanha. E trabalhou escalando montanhas. Depois de muitas horas, chegou lá no topo da montanha. E ele, feliz da vida, olhou lá de cima. Ele tinha conseguido realizar o seu sonho de escalar a montanha. E ele começou a ouvir um barulho estranho, uma caverna que tinha lá perto. E ele foi ver o que era aquilo. E ele viu que era um leão, agonizando de sede, quase morrendo de sede. E ele tinha água. Ele entrou lá e levou a água para o leão. Deu a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Mas ele estava cansado. Voltou, sentou ali perto de uma pedra e esqueceu da vida, acabou dormindo. E não acordou nunca mais. Porque ele alimentou o leão, ele deu água ao leão, o leão recobrou suas forças e viu logo na sua frente a sua cadeia alimentar, cheia de fome. E acabou com a pessoa. Então, daqui nós tiramos a seguinte lição: nunca alimente aquilo que pode te destruir. Às vezes nós alimentamos uma coisa estranha que pode destruir a nossa vida. Nós deixamos o caminho do Senhor e nunca mais seremos nada. Sejamos discípulos com a missão correta do céu. Amém? Deus abençoe.